Muito obrigada, cumprimento a todos da equipe da Rede Alesp, os deputados e deputadas que participam deste plenário virtual, que eu considero muito importante, e para as pessoas que nos acompanham também. Eu gostaria de iniciar, né, dizendo que vi a notícia de que o prefeito Bruno Covas foi hospitalizado com problema de saúde. Deixo aqui os votos, né, para que ele prontamente se recupere. Não obstante, gostaria também de renovar o meu pleito ao mesmo prefeito Bruno Covas, de que reveja este rodízio que foi implementado de maneira muito radical. Perdão. Eu gostaria de insistir com o prefeito que ele volte atrás nessa decisão desse rodízio, né, de carros pares rodarem em dias pares, carros ímpares rodarem em dias ímpares. Por quê? Porque este rodízio está conseguindo prejudicar todo mundo. E eu não estou falando de conforto e nem de mobilidade, eu estou falando de saúde. Ontem, médicos que foram entrevistados à noite, um deles, inclusive, do HC, reconheceram que quando os meios de transporte estão mais lotados, e eles estão, todas as pessoas que são obrigadas, em alguma medida, a utilizar estes meios de transporte, ou porque não podem utilizar os seus carros, ou porque não têm carros para utilizar, todas essas pessoas ficam mais suscetíveis, ficam mais vulneráveis, né? Ontem, na tribuna virtual, eu disse isso, baseada em muitos relatos que colhi, né, com pessoas que precisaram utilizar o transporte público para trabalhar, tanto o metrô como os ônibus. Hoje, eu volto aqui para falar com base em manifestações de profissionais da área de saúde, né, que entendem que a medida adotada pelo prefeito é a medida mais eficaz para as pessoas se contaminarem. E realmente não tem muita lógica, porque se o prefeito não autoriza sequer abrir um pequeno comércio de rua, né, onde normalmente entram dois consumidores, e determina que as pessoas não podem utilizar os seus carros particulares, né, as obriga a utilizarem transporte coletivo num momento em que nós não podemos conviver com aglomeração, mora aí uma grande incongruência. Então, os médicos já estão denunciando, os próprios usuários já estavam denunciando, não é um pleito elitista só de quem tem veículo, de quem quer usar carro particular, não é um pleito com raiz na saúde pública, que eu faço aqui publicamente, novamente, ao prefeito. Recebi alguns e-mails no gabinete, um bastante consistente, perguntando, inclusive, se não poderia haver uma responsabilização do prefeito pela exposição dessas pessoas ao risco de contaminação da doença, né? Então, os munícipes já estão, inclusive, indagando até que ponto não seria uma negligência grave, né, por parte do prefeito. Na verdade, não é uma negligência, é uma imprudência, porque foi uma decisão ativa da parte dele, que poderia até gerar responsabilização. Todos nós, né, temos, de alguma maneira, criticado o negacionismo do presidente da República, os maus exemplos do presidente da República, e eu reitero tudo isso aqui. No entanto, até agora, né, ele não tomou uma medida que coloque a população efetivamente em risco. O prefeito de São Paulo, né, buscando, segundo disse, maior proteção, na prática, está colocando a população em risco. Então, eu entendo que é urgente, é imperioso rever este rodízio por força da saúde pública. E hoje conseguimos levantar os contratos com as concessionárias de transporte de pessoas. E, muito embora haja lá algumas fórmulas complexas para calcular a remuneração, essas fórmulas levam em conta o número de veículos rodando, o número de passageiros transportados. Então, eu reitero, com muito respeito, né, não estou aqui, vamos dizer assim, duvidando da boa intenção,
Mas eu reitero que esta medida, da maneira como feita, como adotada, só favorece as empresas de transporte público. Então, é necessário fazer esse debate. É importante que as autoridades judiciais, né, que estão sendo provocadas, tenham coragem de enfrentar o mérito da questão, sem o temor, né, de discutir uma decisão do executivo, mas me pareceria muito mais nobre, muito mais razoável que o próprio prefeito ouvisse a população, ouvisse os profissionais e voltasse atrás. Tem já funcionários do metrô preocupados em se contaminarem por força do maior número de usuários. A mesma coisa para os motoristas de ônibus. Então, é necessário, né, parar, refletir e ter a humildade de voltar atrás.